Olá, tudo bem com vocês? Estão preparados para a nossa aula de hoje? Então, vamos lá! Pega o seu caderno, sua folha de registro e vamos anotar então a nossa data de hoje, robótica. Vou deixar um tempinho para vocês. Vamos relembrar um pouquinho da nossa última aula? Vejam só! Como funcionam os computadores? Vocês se lembram que nós falamos que o computador, então, ele possui duas partes. A parte física, que nós chamamos de hardware, e a parte dos programas e processadores ali do computador, que é a parte do software. Então, essas são as duas composições, as duas partes que o computador tem. E falamos também sobre a Ada Lovelace, você se lembra? E o que será que a Ada tem a ver com os computadores e os programas de computadores? O que será? Hoje nós vamos descobrir. Vamos relembrar também um pouquinho de quando ela era ainda criança e com apenas 12 anos ela havia inventado então um livro chamado de Voologia. Neste livro ela contava um pouquinho sobre o seu cavalo mecânico voador. Uma ideia que ela teve, uma criação que ela imaginou. Vimos também, olhem só, que Ada era acompanhada pela sua gatinha, a Gata Puff, durante o seu período ali de estudos. E nós vimos que ela estudava muito, de todos os assuntos ela sabia um pouco. E ela realizava então seus estudos em casa. Vocês se lembram que nós conversamos um pouco sobre isso? Hoje nós vamos continuar falando da Ada Lovelace. E para isso então nós vamos precisar de alguns materiais, que nós vamos continuar com os nossos desafios. Nós vamos precisar ali de uma folha de papel, um lápis de escrever e tesoura. Se você ainda tem aquelas cartinhas coloridas que nós fizemos na última aula, você pode utilizar as mesmas cartinhas. Caso você não tenha elas ainda, você pode então criar junto comigo. Um tempinho para você separar este material. Conseguiu separar esses materiais? Hoje nós vamos utilizar apenas 4 cartinhas. Então, se você tem aí as suas folhas coloridas, você pode separar 4 delas e nós vamos utilizar então essas cartinhas. Caso você não tenha aí, você pode então pegar ali a sua folha de sulfite. Nós não vamos utilizar ela inteira, porque nós só precisamos de 4 pedaços, não é mesmo? Então, nós podemos dobrar assim, ó, apenas uma parte. E aí a folha fica desta forma. Podemos recortar aqui, ó, neste comprimento, seguindo aqui a folha. E esse pedaço nós deixamos então separados.
E aí, podemos dobrar aqui ao meio, olhem só. E aí, a gente consegue, então, recortar aqui e vamos ter 2 pedaços. Se nós recortarmos cada um deles ao meio, teremos mais 2 pedaços. Então, olhem só. Aqui, esses 2 e mais esses outros 2 pedaços. E agora, se você já conseguiu aí construir essas fichas, esses 4 pedacinhos de papel, nós vamos realizar uma escrita. Vamos escrever um número em cada um deles. Então, vejam só. Aqui no primeiro, nós vamos escrever o número 1. Então, vocês podem escrever aí no de vocês. O número 1. No outro, nós vamos escrever o número 2. Então, aqui, o número 2. Número 1 e o número 2. E agora, nós vamos escrever o número 4. Então, vamos marcar aí, marquem aí. O número 4. E qual será a próxima cartinha, o próximo número que nós vamos escrever? Você já tem alguma ideia? Observando esta sequência aqui, vejam só, nós temos o número 1, número 2, vamos tirar aqui esta folha, deixar melhor para vocês, o número 1, número 2, o número 4, e qual será o próximo número? Veja aí na tela de vocês. Olhem só, 1, 2, 4, e nós não sabemos qual é o próximo número. Vamos ter que descobrir. Vamos descobrir, então, através de um desafio. O desafio dos números. Então, eu vou organizar aqui, vejam só. Eu vou colocar, então, os blocos de montar, representando cada quantidade. Então, deixa eu organizar aqui o meu espaço, deixar tudo certinho. E aí, eu vou representar, então, as quantidades com os blocos de montar. Um bloquinho representado ali pelo número 1. 2 bloquinhos. O próximo, 4. E aqui nós temos 4 bloquinhos. E qual será, então, a próxima quantidade? Você tem algum palpite? Olha aí na tela de vocês. Então, nós temos o 1, o 2, o 4 e olhem a próxima quantidade. Vocês conseguem contar? Veja só. Nós temos aí quantos bloquinhos? Vamos contar aqui juntos? Então, vamos pensar. Um bloquinho representa pelo número 1. Quanto é 1 mais 1? É 2. O próximo número. E quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. 2 mais 2, então, são 4. E quanto é, seguindo esta lógica, 4 mais 4? Você sabe? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a próxima quantidade, olhem aí na tela. A próxima quantidade é 8. Então, seguindo esta ideia de somar o número, então 1 mais 1, 2 mais 2, 4 mais 4, seria 8, não é mesmo? Então, vamos anotar aqui. E se eu somasse 8 mais 8, qual seria o próximo número? Você tem alguma ideia? Anote aí o número 8 na sua cartinha, porque este, então, é o número que nós precisávamos descobrir para a nossa sequência. E agora nós vamos, então, descobrir um pouco mais sobre a vida da Ada Lovelace. Vamos, então, aqui descobrir mais sobre a história da Ada Lovelace. Aqui nós temos, então, algumas cartas que estão fechadas. E conforme, então, nós vamos descobrindo,
nós vamos contar um pouco sobre a história dela. Então vamos lá. Vou pegar essa daqui e observem aí na tela de vocês. Olhem só. Ada conheceu Charles Babbage, que havia inventado a máquina diferencial. Ela realizava o cálculo de maneira mecânica e totalmente automática. Ada e sua mãe ficaram animadas com essa invenção. Então vejam só, crianças. Ada estava lá já adulta, ela já era uma pessoa adulta. E ela, além de todo o conhecimento que ela tinha, ela gostava muito de conhecer outras pessoas que tinham ideias e gostavam de criar e inventar. E uma dessas pessoas que Ada conheceu foi o Charles Babbage. Ele era um inventor, ele gostava muito de criar e inventar máquinas que pudessem facilitar algumas atividades do ser humano. Então, ele criou essa máquina chamada de máquina diferencial. E Ada, então, continuou ali a sua vida e foi crescendo, conhecendo outras pessoas. E vejam só aí na tela de vocês. Vamos ver, então, o que aconteceu com Ada. Ela se casou com o Lord William King. Eles tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E Ada, então, ela se casou. E aí, depois disso, ela continuou os seus estudos e, através de cartas, se comunicava com Babbage, o Charles Babbage, que havia inventado aquela máquina. Então, vejam que mesmo depois de casada, a Ada ainda continuou a estudar. E ela foi progredindo e foi conhecendo outras coisas, outras informações e continuou falando com o Charles Babbage, aquele grande inventor da época. E na época, eles não tinham como se comunicar, por exemplo, por telefone. O meio de comunicação daquela época eram as cartas. Então imagine que ele morava numa cidade muito distante de onde ela estava. E até que essa carta chegasse à casa de Ada demorava um tempo, não é mesmo? Então assim que acontecia a comunicação entre eles. E nessas cartas, o Babbage ia contando para Ada as suas ideias, o que ele estava vendo em suas viagens e todas as suas descobertas. E olhem só, vamos então ver mais uma informação. Acompanhe aí na tela de vocês. Em uma de suas cartas, Babbage contou sobre uma nova máquina que ele havia criado, chamada de máquina analítica. Ela deveria fazer cálculos através de programação com cartões perfurados. Então, vejam, crianças, que o Babbage ele teve uma nova ideia. E através dessa nova ideia, ele precisava então de algo muito importante para que essa sua máquina fosse construída. Vamos ver o que ele precisava? Vamos descobrir então aqui a nossa última informação. Olhem aí na tela de vocês. Mas ele precisava de dinheiro para construir sua invenção, para divulgar ainda mais este projeto. Pediu para Ada Lovelace traduzir esse escrito para a língua inglesa. Olhem só. O Babbage, então, ele estava com uma ideia em sua mente. E ele escreveu e realizou todo este projeto. Mas ele precisava de dinheiro, de financiamento, para que essa sua máquina, para que essa sua ideia, ela fosse construída de verdade. Então ele contou isso para Ada. Ada ficou impressionada com o projeto de Babbage. E aí, então, ela teve uma ideia. Transcrever, ou melhor, traduzir o escrito do seu amigo para a língua inglesa, ou seja, para uma outra língua, para que outras pessoas tivessem acesso a este projeto e, quem sabe, pudessem ajudar. Que legal, não é mesmo? E será que eles conseguiram concluir este projeto? O que é que vocês acham? Para descobrir, então, nós temos mais um desafio. Olhem aí na tela. É o desafio do aceso e apagado. Olhem só
como vai funcionar então este desafio do aceso e apagado. Aqui eu tenho então 4 construções com o nosso kit Ludobot. E conforme eu colocar um papel aqui na frente deste sensor, olha, todos eles têm o mesmo sensor. E aí ele vai fazer uma leitura, vai fazer essa percepção. Cada um desses ludos ele foi programado, então eu realizei então uma programação. E conforme então essa programação, a lâmpada que está aqui na frente, ela vai ficar um pouco mais clara devido à luz que o ludo vai emitir, conforme ele for acionado. Mas algumas dessas lâmpadas não vão acender e outras irão acender. Vamos ver como é que isso vai funcionar? Então, vamos lá para a primeira lâmpada. E ela acendeu. Agora, vamos ver essa que tem o número 2 na frente. Ela não acendeu. Aqui está com o número 4. Vamos ver? Acendeu. E aqui está com o número 8, a nossa última lâmpada. Será que irá acender? Vamos ver? Não acendeu. Apenas a lâmpada que está com o número 1 e a que está com o número 4 foram as que acenderam. Vamos ver agora aí na tela como é que ficou esta representação? Olhem só, nós temos ali todos os números e nós temos apenas 2 lâmpadas que estão ali amarelinhas, como se estivessem representando que elas estão acesas, que é a que está com o número 1 e a outra que está com o número 4. E as apagadas nós vamos cobrir. Aqui então na mesa nós vamos virar essas que estão apagadas, que é a que está representada pelo número 2 e pelo número 8. Elas não acenderam, então eu vou virar essas cartinhas. Essa aqui é uma ideia, um princípio ali dos códigos binários, que em outro momento com certeza vocês irão aprender, certo? E apenas sobrou aqui o número 1 e o número 4. E agora o que nós faremos? Vamos então somar esses 2 números. Observe aí na tela de vocês. O número 1, representado então por uma lâmpada acesa, e o número 4. Quanto é? 1 mais 4 é igual a 5. Isso mesmo. Então aqui nós representamos o número 5. Vamos ver então o que é que nós vamos descobrir sobre a nossa personagem? Olhem aí. Com sua criatividade e imaginação, Ada pensou que a máquina poderia processar outras coisas, além de números, como imagem e músicas. Apesar de todos os esforços, a máquina não foi construída. Então vocês se lembram lá da história do Babbage? Ele construiu uma máquina, ele teve a ideia, não é mesmo? De construir uma máquina. Ele precisava então de dinheiro para que esse projeto então ele fosse realizado. E a Ada, para ajudar, o que ela fez? Ela traduziu, ela escreveu todo esse projeto na língua inglesa. Então ela traduziu para o inglês, para que outras pessoas pudessem conhecer essa ideia, esse projeto do Babbage. Mas enquanto ela ia lendo e traduzindo, ela foi tendo outras ideias do que isso poderia fazer. Então ela foi criando algoritmos, foi criando passo a passos para que ela pudesse realizar outras ações. E é por isso então que ela é conhecida como a primeira programadora da história. Vamos ver aí na tela? Hoje é reconhecida principalmente por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica de Charles Babbage. Por esse motivo, é considerada a primeira programadora de toda a história. Então, vejam só, crianças, através de todo o conhecimento que Ada tinha pelos seus estudos e pelas pessoas que ela havia conversado, ela foi criando então e melhorando essa ideia do Charles Babbage, criando então um algoritmo, ou seja, um processo para que aquela máquina realizasse um passo a passo para cumprir então
um propósito, para cumprir uma ação. E olhem aí! Existe então o Ada Lovelace Day, ou o Dia da Ada Lovelace. Este dia, então, ele é um dia internacional que celebra as conquistas das mulheres em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Veja, crianças, na época de Ada, as mulheres estavam começando a entrar neste meio da ciência, da tecnologia, estudando um pouco mais sobre essas informações. E então, por isso que Ada é considerada uma grande personagem dessa história, e principalmente por ter ajudado e criado este algoritmo da máquina do Charles Babbage. Isso tem muito a ver com os computadores, porque todos os computadores executam ações, e essas ações que eles executam foram programadas através então dos algoritmos. Eles realizam ali um passo a passo para desenvolver uma ação por causa então destes algoritmos. Outros estudiosos que vieram depois de Ada utilizaram então esta ideia que ela teve para ir melhorando então este processo. Vocês gostaram dessa história? Vamos ver então a professora Silvia Amélia Bin nos contando a história completa da vida da Ada Lovelace. Nós já vimos um pedaço e agora nós vamos então ver até o final. Confira aí. Olá, eu sou Silvia Amélia Bin e vim contar uma história para você. Eu sou professora da área de computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E escrevi uma história que conta a vida de Ada Lovelace, a Condessa Curiosa. Ada Lovelace era muito curiosa e adorava animais. A sua gata de estimação se chamava Puff. Ela também adorava observar os pássaros e os insetos. Uma vez, ela pegou uma libélula para verificar se a libélula tinha língua. Será que tem? Ada também adorava cavalos. E quando tinha 12 anos, fez o projeto de um cavalo mecânico voador. Ela vivia em Londres, na Inglaterra. E naquela época, por volta dos anos de 1820, 30, 40, as pessoas estavam inventando muitas máquinas. Por isso ela pensou num cavalo mecânico voador. Ela sempre foi incentivada a estudar, pela sua mãe e pelo seu pai. A sua mãe, Annabella Milbank, era uma matemática muito famosa, muito talentosa. O seu pai era Lord Byron, um poeta também muito famoso e muito talentoso. A mãe de Ada queria que ela estudasse matemática, física, química. O pai gostaria que ela estudasse italiano, música, pintura. Ada estudou tudo isso. Ela gostava muito de estudar, mas ela nunca foi para a escola. Naquele momento, as meninas não podiam ir para a escola. Mas, você já deve ter percebido, a família de Ada Lovelace era muito rica e tinha condições de pagar os estudos para ela dentro de casa. Compravam livros e ela também tinha uma governanta que ficava apoiando e controlando os horários dos estudos. Além disso, também tinha amigas de seus pais e amigos de seus pais que incentivavam ela a estudar. Levavam livros, materiais e conversavam muito sobre diversos assuntos. Quando ela fez 17 anos, ela foi apresentada para a sociedade. Era o momento que as meninas, já mais velhas, conheciam outras pessoas. Na verdade, queriam que ela já se casasse, mas ela estava interessada era nos estudos. A sua amiga Mary Somerville, que foi a primeira mulher a compor a Sociedade Real de Astronomia na Inglaterra, uma mulher muito inteligente,
apresentou a Ada para o Charles Babbage. Charles Babbage também era muito criativo e adorava inventar máquinas. Uma das máquinas que ele criou se chama máquina analítica e é considerada um primeiro projeto de um computador. Ele precisava de dinheiro para fazer essa máquina, então ele saía pelo mundo falando sobre ela, buscando quem pudesse financiar essa construção. Mas era muito difícil. Uma vez, quando ele fez uma palestra na Itália, um engenheiro ficou muito interessado, mas não tinha dinheiro. Para ajudar, escreveu um artigo sobre isso, explicando como a máquina funcionava. Mas ele escreveu em francês. Charles Babbage precisava também buscar dinheiro na Inglaterra. Então, os amigos tiveram uma ideia de que a Ada poderia fazer a tradução do francês para o inglês. Lembrem-se, ela estudou muito diversos assuntos e vários idiomas, entre eles o francês. Ela fez uma tradução belíssima e nessa tradução foi tendo ideias de como aquela máquina poderia funcionar. Poderia fazer muito mais do que cálculos, poderia fazer imagens, poderia fazer música. E assim, essa tradução é considerada hoje o primeiro programa de computador que poderia ser processado por uma máquina. Gostou dessa história? Que tal você contá-la para outras pessoas? Obrigada! Viram só, crianças, toda a trajetória, toda a história de vida dessa grande personagem? E que tal se você aí pudesse fazer uma homenagem, fazer algo dedicado para essa personagem, para a Ada Lovelace e para todas as mulheres e homens que estão aí nas ciências, desenvolvendo e criando novos projetos, melhorando muitas vezes as nossas vidas? O que vocês acham? Então, olhem aí, vocês podem realizar um desenho, ou se vocês tiverem alguns blocos de montar, vocês podem criar algo, ou mesmo com os materiais da sua caixa Roblox. Vocês também, se vocês tiverem aí palitos, caixinhas, vocês podem utilizar toda a sua imaginação e criar algo para homenagear, então, a Ada Lovelace e o dia Ada Lovelace. O que você acha? Se você quiser ainda, poderá nos enviar essa sua construção. Vou deixar um tempinho para você imaginar, criar, e nós já conversamos mais um pouquinho. E aí, conseguiu desenvolver algo interessante? E se você quiser então nos mostrar essa sua construção, você pode. Veja só, você pode enviar aí com o seu responsável um e-mail com o seu nome completo, o nome da sua turma e o nome da sua escola. Mande este registro, pode ser uma foto, um vídeo da sua atividade, do seu caderno. E o seu responsável pode enviar ali no e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br. E não esqueça de sempre estar verificando depois que você enviou este e-mail para nós, porque nós retornamos a vocês e nós precisamos então de uma autorização para que a sua atividade, sua construção, para que ela possa estar aqui na nossa aula, fazendo parte então da nossa aula de robótica. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e nós nos veremos então na nossa próxima aula. Até mais! Tchau!